Ficha técnica, então, pessoal. É comum ter ficha técnica em buffet? É e não é. Muita gente tem lá um caderno de receitas, mas não necessariamente uma ficha técnica, tá? Então, deixa eu explicar para vocês primeiro alguns conceitos. A gente vai explicando aos poucos, tá? A intenção daqui não é que vocês saibam preencher, fazer assim, seja fenomenal na ficha técnica. Mas é que vocês tenham noção do que é uma ficha técnica, do que ela pode trazer de benefício para você e também noção de como cobrar o preenchimento dessa ficha de alguém que trabalha para você, tá? Mas, obviamente, a intenção não é que vocês construam as fichas técnicas de tudo. Claro que você vai conseguir fazer isso também, mas não é a intenção principal da aula. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é fator de correção. Coloquei uma foto de uma batata. Vocês estão vendo? Uma batata com casca e embaixo uma batata descascada. Quando eu falo de fator de correção de ficha técnica, é sempre o que é perdido por manipulação do alimento. Não é fator de cocção, é fator de correção, por manipulação. Se eu vou pegar a batata e vou descascar a batata para usar numa preparação, é um fator de correção. Cuidado. Eu vou descascar a batata, eu vou cortar em cubos perfeitos. A batata, ela é assim, né? Então, cubos perfeitos, vocês concordam comigo que esta parte da batata aqui não faz um cubo perfeito. É fator de correção. Se eu falo que é um fator de correção sem perda alguma, eu tenho um fator de correção de 1. Se eu tenho alguma perda, o meu fator de correção é peso bruto por peso líquido. Vai ser 1, alguma coisa. O que quer dizer isso? Prestem atenção. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Fale sim ou não. Tudo bem? Fator de correção é a perda ocasionada pela manipulação do alimento para chegar no resultado que você quer. Isso é fator de correção. Você pesa o alimento inteiro, com tudo que ele vê, como ele veio do mercado. Pesou, X. Vou manipular, peso de novo. Y. Coloco um sobre o outro, meu fator de correção. Vamos dizer que deu 1,2. Que me serve isso? Tá aqui, ó. Quando eu olho a minha lista de compras, é para isso que serve o fator de correção, eu tenho que ter a minha quantidade líquida vezes o fator de correção. Prestem atenção. Na medida caseira, vamos construir na ficha técnica. E você vai ver que no final a gente vai chegar na ficha como um todo. Vamos construir aqui passo a passo, bem bonitinho. Na medida caseira, a gente fala em uma colher de chá, meio ovo, uma colher de sopa, uma xícara. Tem gente que usa um pires. Tem 1000 medidas. A gente não usa medida caseira profissionalmente, tá, gente? Em hipótese alguma, você deve usar medida caseira no ambiente profissional. A medida tem que ser por peso ou volume. Sempre peso ou volume. Eu vou falar de novo. Peso ou volume. Mentira. Peso, volume ou unidade. Peso, volume, unidade. Cuidado que um maço de alface pode ser um maço desse tamanho, pode ser um maço desse tamanho. Eu não uso, principalmente em evento, maço. Eu uso peso, volume e unidade. Sempre quilo, litro e unidade. E unidades são coisas bem específicas, tipo ovo. Ovo eu compro por unidade. Mas eu também posso ter ovo por peso. Olha lá. Ovo branco extra. Tá vendo aqui, ó? 25 gramas. Por quê? Porque um ovo branco extra pesa 50 gramas. O peso interno do ovo é 50 gramas. O ovo com casca pesa 55. 55 a 60. A parte interna, a gema mais clara, pesa 50 gramas. Meio ovo é 25 gramas. Por isso que eu não usei meio ovo. Mas quando eu compro ovo, eu preciso de 50 ovos. Eu peço 50 ovos. Se eu uso ovo em pó, ou se eu uso clara ou gema pasteurizada, aí sim eu compro por volume ou por peso. Do contrário, eu compro por unidade. Mas são poucas coisas. Mas olha lá. Óleo para untar 10 ml. Gente, é para untar. Essa aqui é uma receita pequenininha, tá, gente? Uma receita de pão aqui bem pequenininha. Óleo para untar 10 ml. Por que eu não coloco lá uma colher de sopa? Porque é um pouquinho, um fio de óleo. Um fio de óleo. Porque não é assim. Ficha técnica não é assim. Eu preciso medir tudo. Pesar e medir tudo. Tá? Então, esta é uma ficha. A receita é meia xícara de água. A ficha técnica é 70 ml de água, ou 0,070 litros de água, tá? E aí, a gente tem uma questão que é o seguinte. Farinha de trigo, tem manipulação? Vou perguntar para você, Lígia, porque você foi a única corajosa que abriu a câmera hoje. Então me fala, Lígia.
Hoje não, né? Depois do recreio. Você foi a única, porque as outras pessoas ainda estão comendo, fazendo alguma coisa. Ai. Lígia, farinha de trigo tem manipulação? Eu descasco. Olha lá, a Áurea imediatamente abriu. Não, né? Acho que não. A não ser que você vá peneirar e tem alguma perda ao peneirar, alguma coisa desse gênero. Mas a gente não pensa nisso. Então, farinha de trigo, o fator de correção é 1? É 1. É 1. Água, fermento. Agora lá, o ovo. Ovo. Por que o fator de correção é 1,12? Justamente porque se eu pesar o ovo e comprar por peso, a gente vai pesar o ovo lá 55 gramas, 57 gramas. E aí eu tenho a perda da casca do ovo. Se eu compro por unidade, o meu fator de correção é qual no ovo? Vamos ver se vocês entenderam. Por unidade, qual é o fator de correção? É a vez de vocês responderem agora. Qual o fator de correção? Por unidade. Mônica, não. Por peso é 1,12. Se eu compro um ovo e eu coloco um ovo na receita, qual que é o fator de correção? Exato, Fabiana. 1. Porque não tem manipulação do ovo. Eu comprei por unidade. A unidade do ovo é 1. Então, o meu fator de correção é 1. Se eu comprei por peso, aí sim tem um fator de correção que eu tirei a casca. Do contrário, não. Tá? Assim, quando eu falo para vocês, use uma batata. A gente não faz isso, porque uma batata, que tamanho de batata? Pode ser uma batata desse tamanho, pode ser uma batata desse tamanho. Por isso que eu não uso. Ovo é sempre igual. Ovo branco extra é igual. Eu vou falar mais uma coisa. Lista de ingredientes. Tem um erro aí. Fatal. Sal. Sal, uma ova. Que sal o quê? É sal qual? Sal grosso? Sal rosa? Sal do quê? Sal refinado? Eu tenho que fazer a especificação técnica de ingrediente em ficha técnica. Açúcar é açúcar refinado ou açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo. Eu não posso falar compre açúcar. Cuidado, porque normalmente quando a gente faz receita, se eu falar, tenho certeza, Áurea, se eu falo para você, ô Áurea, você vai no mercado hoje, me traz 1 quilo de açúcar, qual você vai trazer? Já aconteceu isso comigo com farinha. Eu era criança, minha tia falou, compra farinha. Eu trouxe farinha de trigo, era farinha de mandioca. Tá vendo? É isso. A gente traz o que é mais comum pra gente. Se eu peço farinha, eu também iria pra farinha de trigo. Açúcar, eu vou pro refinado. Agora, eu não posso ter certeza. Então, por isso que a gente tem que fazer a especificação técnica do ingrediente. E aí a Pamela falou, o fator de correção é o aproveitamento real do ingrediente? Exato, Pamela. O aproveitamento real. Depois, lembra, depois da manipulação. Cuidado, que muita gente fala assim, então carne, eu vou colocar lá, eu pego medalhão de filé mignon. Medalhão de filé mignon, qual que é o fator de correção de medalhão de filé mignon? Responde para mim, alguém aí. Monifa, você que levantou a mão vai me responder antes de perguntar. Fator de correção do medalhão de filé mignon. As aparas? Retiraram as aparas? Medalhão do filé mignon. Não faço ideia, o medalhão é tipo uma aposta, não é? Não, é tipo um medalhão. Que eu sei muito o que é, claro, com certeza. Não faço ideia. O medalhão é porque ele já está manipulado, né? Ele já está cortado no medalhão. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Se eu perguntar fator de correção, responde gente, porque você nunca vai saber o fator de correção do nada. Qual é o fator de correção da cenoura? Sei lá, tem que calcular. Quando eu pergunto é 1. Então vamos lá, Monifa. Qual é o fator de correção do medalhão? Olha, não sei, mas baseado na aula, 1. 1, muito bem, Monifa, 1. Sabe por que é 1? Porque você já manipulou o medalhão, eu já comprei medalhão. Agora, se eu falo carne, aí sim, Monifa, como é que eu chego no medalhão? Opa, vou comprar uma peça de filé mignon. Medalhão, Monifa, é um pedaço de carne que tem mais ou menos 2 dedos de altura, tá? É aquela, você pega o filé mignon, só a parte central do filé, e aí você pode fazer medalhão de tudo, mas a ponta normalmente a gente não usa. Então você faz mais no meio. Não, posta é outra coisa. Quando você fala em posta, a gente usa para peixe. E posta de peixe é sempre um corte com a espinha dorsal. Aí é uma posta. Entendeu? Se eu pego um filé de peixe, por exemplo, um peixe redondo, tem dois filés, um de cada lado. O salmão, por exemplo, tem um filé aqui, um filé aqui. Uma posta é um corte assim, ó, transversal. Eu vou pegar um pedaço de um filé, um pedaço do outro e a bolinha do meio. Você já viu? Aquele que tem a bolinha? Esse é a posta. Se eu falo, por exemplo, um filé de salmão, eu vou pegar um lado do salmão e cortar. Aí eu posso cortar uma tranche, por exemplo, que é um pedaço, mais ou menos também de 3 dedos, tá? Um pedaço em diagonal. Aí tem vários tipos. Um filé é o filé inteiro, por exemplo. Filé de salmão é o pedaço inteiro de um lado do salmão. Posta a gente só usa para peixe, porque tem a espinha central, né? A gente não corta outra coisa desse jeito. Carne, o filé mignon, a gente usa medalhão, escalope, tournedos, chateaubriand, tem vários tipos que
a gente faz assim, ó, escalopinho, escalope, medalhão, tornedô, chateaubriand, tá? São 5 cortes clássicos de filé mignon, certo? Uhum. Quando eu compro já o escalope, por exemplo, fator de correção 1. A Pamela falou, mas tem um fator de correção pela perda pela cocção? Não, porque é fator de cocção. Eu não vou considerar fator de cocção na minha compra. É sempre produto cru, porque eu compro produto cru. Ah, mas se eu comprar produto já cozido, aí eu não preciso considerar nada. Eu vou comprar o quanto eu quero, tá? Mas se eu vou cozinhar, tudo bem, vai ter uma perda. Mas a receita, ela não prevê a perda. Se eu coloco lá, por exemplo, 1 quilo de batata, eu sei que 1 quilo de batata vai me render X, que nem feijão. Quanto você faz de feijão? Feijão rende até 2,5 vezes. Eu não vou calcular o quanto eu faço de feijão cozido, eu vou calcular o quanto eu faço de feijão cru. Que nem arroz. A gente não fala, faz... Quanto você faz lá para 6 pessoas? Faz 2 xícaras de arroz. 2 xícaras, não é que é 2 xícaras cozido. 2 xícaras vai render mais ou menos 5 xícaras de arroz cozido. 4 a 5 xícaras de arroz cozido. Mas a gente pensa no arroz cru, certo? Monifa, o que você ia perguntar? Na verdade, é uma pergunta até redundante. Você disse que a gente tem que especificar. Então, a farinha, falar tem que ser farinha de trigo. Mas, até por questões de agilizar, né? Se eu coloco o nome genérico, só farinha, sabendo que eu quero a farinha de trigo, tipo, eu estou numa confeitaria, a pessoa sabe que se eu colocar farinha, eu quero farinha de trigo integral. Eu preciso mesmo assim especificar, mesmo eu só utilizando os itens genéricos, tipo, eu só vou usar o ovo branco, eu não vou usar nenhum outro ovo. É só esse ovo padrão que todo mundo compra, e que se eu falar, me compra um ovo, você vai trazer esse ovo. Tipo, a Áurea deu o exemplo da farinha de mandioca. Eu só uso farinha de trigo aqui, todo mundo aqui, a gente só usa farinha de trigo todo dia para tudo. Então, não faz sentido você trazer outra farinha. Então, trabalhando aqui, sabendo que eu só uso essa farinha, eu preciso mesmo assim especificar, mesmo sendo super óbvio? Assim, Monifa, no dia a dia, não. Mas numa ficha técnica, se um dia você quiser usar na confeitaria farinha de amêndoa e você não especificar, eu tenho certeza que você vai comprar trigo. Uhum. Esse é o problema. Então, na linguagem diária, é o que eu falei, traz 1 quilo de açúcar. Eu não vou falar na minha linguagem... Eu estou numa confeitaria, eu uso açúcar refinado. Aí tem lá o meu auxiliar, eu falo, João, me traz 3 quilos de açúcar. Eu não vou falar, me traz 3 quilos de açúcar refinado, branco, liso, 32. Não, me traz açúcar. Ok, mas na ficha técnica vai estar escrito açúcar refinado. Tem gente que, inclusive, coloca a marca na ficha técnica, porque é uma coisa bem específica. Tá? Às vezes eu uso só, sei lá, sal refinado cisne. Eu não uso lebre, então eu ponho sal refinado cisne na ficha, para não ter erro. Tá? É para não ter erro de jeito nenhum na ficha. Aí a gente fala que é a especificação técnica do ingrediente, certo? Então, é isso de fator de correção. Aí na minha receita, normalmente vem a quantidade líquida. O que é a quantidade líquida? É depois, eu peço 1 quilo de batata na receita, não é que é 1 quilo de batata com casca. É 1 quilo... Não, Mônica. A ficha técnica não é uma lista de compras. É isso que eu tô falando. Na minha receita, eu peço lá 1 quilo de batata. Na ficha técnica, eu coloco 1 quilo de batata. Só que para eu fazer minha lista de compras, eu vou colocar o quilo de batata vezes o fator de correção. Eu vou comprar, por exemplo, se for 1,2, eu vou comprar 1,2 kg de batata. Para fazer a lista de compras, eu preciso colocar o fator de correção aplicado na ficha técnica. Por isso eu tenho quantidade líquida e quantidade bruta. Aí, eu vou falar uma coisa para vocês, Mônica, que você perguntou. Se eu pegar esta parte aqui, ó, quantidade líquida e fator de correção, e ocultar essas duas colunas, eu tenho ingrediente e quantidade bruta só, e unidade de medida. Aí é a minha lista de compras, tá? Esta parte de quantidade bruta é o que é a minha lista de compras, não a quantidade líquida. Só que a receita que vai para a cozinha, exatamente, Áurea, a receita que vai para a cozinha é a quantidade líquida, não a bruta. Entende? Então, o meu cozinheiro sabe que para ele conseguir 1 quilo de batata, ele vai precisar pegar um pouco mais de batata. Ele vai descascar, vai chegar no quilo e vai usar o quilo. É isso, tá? É exatamente isso, olha, para padronizar a receita, tá? Seguindo, a gente tem aqui o preço por quilo ou por... preço por quilo, por litro ou por unidade. A gente chama de custo unitário. Também é um item da ficha técnica. O que é esse custo unitário? Custo por unidade de medida.
Essa unidade de medida pode ser litro, pode ser quilo ou pode ser unidade. Mas é o preço por unidade de medida. Exemplo, eu compro lá 1,5 kg de filé mignon. Eu vou pegar esse 1,5 kg, entender quanto custa o quilo. Vamos supor, eu paguei R$50, né, no 1,5 kg de filé mignon. Quanto custa o quilo? Custa, não vou fazer a conta agora, mas custa tipo 35. R$35 é o quilo, 1,5 kg vai custar 50. É um pouco mais que isso, mas só para vocês entenderem. Aqui tem um exemplo. 1 quilo é 1.000 gramas, 100 gramas é 0,1 quilo. Lembra que a gente não usa grama, a gente só usa quilo, litro e unidade. Mas são 20 ml, então você vai colocar 0,020 litro, tá? Então essa é a conversão. 10 gramas é 0,010 quilogramas. 1 grama é 0,001 quilogramas. E por que sempre por quilo, litro ou unidade? Porque é padrão da ficha técnica. Mas eu não gosto, mas é assim. Não reclama, é assim. É assim, o mundo inteiro faz assim, vamos fazer assim também. Não vamos inventar a roda. Essa é a ficha técnica. Ficha técnica é um padrão mundial, gente. Então não somos nós que vamos mudar isso. Se você entrar num sistema, o sistema já está parametrizado para isso. Você vai colocar lá 1 quilo. Mas eu queria só 1 grama. Mas vai aparecer quilo para você, não vai aparecer em grama. Então você precisa colocar 0,001, senão você vai comprar 1 quilo. E na hora que o sistema lê as fichas técnicas e soltar a lista de compras automatizada, por exemplo, vai vir toneladas daquele negócio que só precisa de 1 grama. Pimenta, já vi. Pimenta do reino, gente. Pimenta do reino. Uma vez chegou no buffet 10 quilos de pimenta do reino. Por quê? Porque a pessoa cadastrou na ficha técnica e em vez de 10 gramas, ela colocou 1 quilo. Aliás, em vez de 10 gramas, ela colocou 10 quilos. Chegou 10 quilos. Não teve dúvida, chegou 10 quilos de pimenta. Aí eu falei, vocês já viram o que é 10 quilos de pimenta do reino? Em grão? É um pacote do tamanho desse escritório aqui, gente. É um negócio... Aí eu falei, o que é isso? Vocês pediram 10... E fora que assim, a pimenta do reino custa tipo R$150 o quilo. Uma conta de pimenta de R$1.500. O que é isso? A pimenta que vocês pediram. Tá tudo isso aqui, ó. Cuidado, tá? Porque é padrão, o sistema já era automático. Aí a gente tem aqui, ó. Por exemplo, eu vou pedir 300 gramas de alguma coisa. Me custou R$8,79. Como que eu faço essa conta? Para saber o meu preço unitário. Lembra, unitário é quilo. 8,79 divido por 300 gramas. Me deu que o quilo é 29,30. Entendeu? Então, essa é a continha básica. Pego o meu preço e divido pela quantidade que eu estou pedindo. Eu tenho meu preço unitário. Seja em quilo, seja em litro ou seja em unidade. Tá? É uma conta bem facinho. Certo? Essa conta, gente, você vai fazendo toda hora? Não, tá na ficha técnica já automático. Tá numa fórmula. Tá? É tranquilo. Depois a gente tem o custo bruto. Olha só, o meu custo unitário tá aqui, ó. Já coloquei, tá vendo que a gente tá crescendo a ficha técnica? A gente estava até aqui, ó, quantidade bruta. Agora coloquei custo unitário. Olha lá a farinha. 1 quilo de farinha custa R$2,69. É o quê? É a quantidade bruta. Lembra, a quantidade bruta não é o que eu vou comprar? Se é o que eu vou comprar, é o que eu vou gastar, concorda? Se eu vou lá comprar batata, eu vou usar 1,2 kg e não 1 kg. Eu vou contabilizar que eu vou gastar 1 kg ou que eu vou gastar 1 kg ou 1,2 kg? 1,200, não é? Então, se eu vou contabilizar 1,200, eu tenho que fazer o meu custo unitário vezes minha quantidade bruta, que é a minha lista de compras. Lembra? A lista de compras é a coluninha quantidade bruta. Coloquei lá o meu custo unitário, vezes a quantidade bruta me deu o custo bruto. Isso é o que eu vou gastar na receita. Concorda comigo que a soma do custo bruto é o meu preço da receita? Concorda? Fácil, não é? É o que eu vou gastar. Agora, efetivamente é o que eu vou gastar? Eu consigo comprar 160 gramas de farinha? Não. Porém, para eu precificar, eu preciso saber o quanto eu vou gastar na receita e não o quanto eu vou gastar no estoque. Por quê? Senão eu vou ganhar 2 vezes, gente. Eu comprei 1 quilo de farinha, mas eu usei 160 gramas para essa receita. Você concorda que eu ainda tenho 840 gramas no estoque? Eu não posso cobrar do meu cliente 840 gramas. A não ser que você vai perder. Isso existe. Exemplo, vou comprar salmão. Vai estragar o salmão se eu não usar. Então, eu vou comprar, sei lá, 1,5 kg de salmão para aquela festa. Só que o peixe pesa 3 quilos e eu preciso comprar um de 3 quilos. Exemplo. Mônica, se eu vou sovar o pão com a farinha, isso tem que estar na ficha técnica.
Assim como óleo para untar, farinha para sovar. Tem que estar na ficha técnica. Assim como eu coloco sal. Sal, água, tudo isso vai. Tá? Pimenta do reino, tudo. Tem que, tudo que você vai usar. Aí eu tô lá. Comprei 3 quilos de salmão. Eu vou precificar baseado nos 3 quilos, porque eu não vou usar depois. E por isso a inteligência de vocês e a criatividade tem que entrar em ação. Por quê? Porque se eu sei que eu só compro 3 quilos de salmão, então eu vou colocar 2 receitas com salmão. Ponho lá um canapé com salmão desfiado e ponho um filé de salmão lá em outro lugar. Entenderam? Aí eu aproveito tudo e tenho uma melhora de margem de contribuição. Tenho uma melhora efetiva de lucro líquido, no final das contas. É aí que você precisa pegar. Tá bom? Lembra, gente, quem faz MBA precisa ter isso assim, ó, na ponta da língua. Ó, pensa bem, hein? Pensa bem. Vocês vão sair daqui masters. Pensa nisso. Então, vocês precisam olhar para a parte de custos, para a parte analítica de lucro, tudo isso de forma muito criteriosa. Tá? Para isso também é o MBA. Certo? Tá faltando 4 vezes aonde? Qual? Fala aí, Pamela. Abre aí o microfone e fala. Não entendi essa. Ah, é! E lembra que planejar é garantir 50% do sucesso. Isso aí, Pamela. Ganhou 2 pontos agora. Vamos lá. Bom, então vamos para o próximo passo da ficha técnica. Tá aqui, ó. Miller e Utz. A gente achou que não ia ter historinha, mas tem historinha sim. Miller e Utz são 2 pessoas que falaram muito sobre tipologia de restaurante. Aí você fala, ai, Luiz, que saco, lá vem você falar com restaurante, mas a gente é evento. Exato. Mas isso vale para evento. Exatamente tal e qual, exatamente igual restaurante. Eles classificaram os restaurantes em 4 categorias. Quick Service, Mid-Scale, Moderate Upscale e Upscale. Essas 4 que estão aí, ó. Tá vendo aqui? Quick, Mid-Scale, Moderate e Upscale. E para que serve isso? Quick Service é aquele restaurante de serviço rápido, quase que um fast food. Eu tenho buffets quick service? Se eu faço um coffee break, se eu faço um coquetel só volante, esse tipo de evento é um quick service, normalmente. Tá? Um mid-scale já é um evento mais intermediário. Um moderate upscale é um evento intermediário chique. E um upscale é um evento de luxo. E para que serve isso? Porque eles falam o seguinte, ó, a média, fizeram pesquisa com centenas de restaurantes. E a média que eles encontraram é que a margem, o percentual de CMV, custo de mercadoria vendida, lembra o quanto eu gasto com a comida, ele tem que significar, em relação ao seu preço de venda, um percentual de acordo com a tipologia. Aumentando, aliás, diminuindo o percentual quanto maior a tipologia. Então, é o seguinte, num evento de luxo, concorda que eu gasto uma quantidade de... Eu gasto, compro, invisto uma quantidade X nos alimentos. Mas eu consigo cobrar bem mais, porque eu vou agregar ali serviço, ambiente, decoração e outras coisas. Concorda? A apresentação do prato. Num evento quick service, eu vou gastar, mas eu não posso cobrar tanto, porque eu não vou agregar outras coisas no meio do caminho. Então, por isso que o meu CMV no quick service ele é maior, percentualmente. O gasto final em dinheiro, em valor absoluto, é maior no upscale, sem dúvida. Mas, em percentual, o quick service representa um percentual maior do que o upscale. Nessa variação, 35, 30, 25, 20. Bem fácil de decorar. E, obviamente, para chegar no 100, é a margem de contribuição. É o que falta, né? Então, 35 mais 65 dá 100 e assim por diante. Então, eu entendo que eu vou ter muito mais margem de contribuição num upscale. Porém, dentro da minha margem de contribuição, eu vou ter uma série de gastos. E Miller e Utz fala o seguinte, prestem atenção nisso, que quando eu coloco lá 20, 25, 30 e 35%, é só o custo do alimento que eu gasto. Todo o custo de produção, o custo de energia, de água, de gás, o custo de cozinha em si, de aluguel de equipamento, tudo isso, eu não coloco nesta conta. Eles falam para colocar na margem. Mas outras pessoas chamam isso de prime cost. O prime cost é o custo primário de produção.
aí sim, tudo isso que eu falei vai estar conectado no seu Prime Cost, que a gente chama de PC, Prime Cost, entendeu? Custo primário de produção. Então, para vocês terem ideia, a gente agrega ao contrário, olha só que fácil, ao contrário, esse mesmo percentual. Veja só que interessante. Eu agrego 35% no upscale, 30% no moderate, 25% no mid-scale e 20% no quick. Olha que interessante, ficaram todos com 55%. 55% é normalmente meu prime cost. Quanto sobra? 45% de margem. Lembra do cobra vezes 3? Tem estudos e tem modelos reais que me dizem que eu posso ter 45% de margem e você está fazendo vezes 3. Entendeu? Onde eu queria chegar? Que o vezes 3 dá dinheiro, mas que você está deixando dinheiro na mesa? 15% em média na mesa você deixa. Ah, então vou cobrar mais caro. Tá, mas não é só cobrar mais caro. Você não vai fazer vezes 4 a sua conta. Você vai entender o que está acontecendo. É esse o ponto. Então, de novo, prime cost em média 55%, em todos. Só que, desse custo, pensa o seguinte, um upscale luxo, eu vou gastar mais com cozinha, com equipamento, não vou gastar mais? Por isso que o meu custo primário é maior, né? É 35%, mas meu custo com alimento é 20%. Ao contrário no Quick, que eu tenho um custo em percentual de alimento grande, mas eu tenho pouco investimento em mão de obra menos especializada, eu tenho um equipamento em enxoval mais simples, então por isso que eu gasto 20%. Mas no final das contas, tudo eu gastei 55%. Certo? Tudo bem? Para que serve isso, Luiz? Para eu saber se o meu preço não só que eu estou cobrando, que eu estou gastando, o meu gasto com comida está sendo condizente com o preço que eu estou cobrando. Pensa o seguinte, se eu cobro R$300 num evento de luxo por pessoa, quanto eu posso gastar com comida, idealmente falando? Para aquela pessoa, quanto tem que custar a comida daquela pessoa? Conta para mim. Cobrei R$200. Quanto tem que custar a comida? R$50? R$60. Por que R$60? É isso? Porque tem que ter o seu lucro? Não, gente. R$40. Por que R$40? Ou é 50, ou é 60? Quero ver se vocês estão prestando atenção às 10 horas da noite, vai? Não, eu falei 50, o senhor falou... Mas é 20%? 60, exato. É isso, Fabiano, porque é 20%. Tá aí, ó. 20% de 200 é R$40. Se eu gastar mais que 40, eu vou falar, opa, como que eu sei que eu tô gastando R$40 por pessoa? Tem duas formas. Ou eu pego minha lista de compras e divido pelo número de pessoas. Ah, é 300 pessoas. Quanto eu posso gastar, então, de compras? Olha só, gente, que coisa legal que a gente está chegando. No final desse grupo de aulas aqui. Vou fazer um evento de R$200 por pessoa. 300 pessoas. Quanto que dá? Vamos fazer a conta aqui, ó. 200 vezes 300. Quanto dá? R$60 mil. Se eu colocar 20%, 12 mil. Se eu gastar mais de 12 mil reais em comida, eu estou fazendo algo errado. Aí você fala, mas eu só vou saber depois? Não, você sabe antes. Por quê? Porque você tem ficha técnica. Porque você já vai saber o cardápio. Então você vai saber precificar pela ficha técnica. Vocês não queriam uma aula de precificação? É aí, é o inverso. É exatamente o inverso. Eu vou olhar quanto eu gasto com esse evento. Gasto 12 mil. Eu lembro que Miller Woods é um evento de luxo. Miller Woods disse que eu posso gastar 12 mil no evento. Que eu posso gastar 20%. Se eu gastei 12 mil, eu tenho que cobrar 60. 300 pessoas, então é 200 por pessoa. Entende que fácil a conta?